Graças a Deus. Bom dia, igreja, novamente. Vamos iniciar aqui. Iniciar não, né? Vamos dar continuidade ao culto desta manhã para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te damos graças, nós somos gratos ao Senhor pela grande bênção, pelo grande privilégio de nesta manhã nós estarmos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. Nesta manhã que o Espírito do Senhor flua em nós, flua através de nós, que Ele nos conduza em todos os nossos serviços, de maneira que nós façamos todas as coisas para a honra e glória do nome do Senhor. É o que eu oro e desde já agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, Ele me salvou, me perdoou, me regenerou, e agora eu sou filho do Rei. Em Cristo Jesus, Ele me comprou, me pega nas trevas, me transformou, pro reino do Filho do seu amor. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Como é grande o amor do nosso Deus, ao ponto de sermos chamados filhos seus. Antes que eu existisse, sim, foi Ele quem me escolheu. Me chamou pelo nome, disse agora tu és meu. Andava nas trevas, não via a luz, provou seu amor e enviou Jesus, e agora eu sou filho do Rei. Nascido de Deus, vivo por Jesus, não ando pecando, sou filho da luz, e agora eu sou herdeiro de Deus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Sou filho, sou herdeiro e tenho o Espírito de Deus que me guia na verdade a receber a bênção do céu. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus.
Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu amor. Tocou-me Jesus, tocou-me
nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e liberta. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, e tu é a glória, Acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. És um nome poderoso, nome que está acima de todos os nomes. E a este nome nós adoramos nesta manhã. Este nome nós reconhecemos como Deus, como Senhor, como Salvador. E nós te damos graças pela oportunidade de poder te pertencer, de poder te servir, de poder contribuir com a tua obra por meio das ofertas. Para nós é um grande privilégio, ó Deus, poder devolver a Ti aquilo que o Senhor nos tem dado. Nós te agradecemos por Tua bênção, por Tua provisão, porque o Senhor é aquele que vai à frente deste ministério e que dia após dia esta congregação, esta igreja avance, contribua para a expansão do reino de Cristo neste mundo. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração, como a costa anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti.
O alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como o pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Minhas lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, em algum momento das suas vidas, de estarem próximo de uma fogueira num dia muito frio, e a fogueira começa a se apagar, e então vem um filho de Deus com algo para abanar o fogo, e aquele fogo acende novamente e aquece o local. Essa é a sensação que eu tenho quando estamos adorando o Senhor. É como se o Senhor, pelo poder dele, do Espírito Santo, soprasse o nosso coração e acendesse o nosso coração. É isso que acontece. Quando nós adoramos o Senhor, o Espírito Santo sopra e aquece os nossos corações. Isso é maravilhoso. Nós precisamos sempre renovarmos as nossas energias espirituais
pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar pelas nossas crianças. Pai, abençoa cada uma dessas crianças que estão aqui esta manhã, que serão acompanhadas, orientadas e ensinadas pelas suas professoras. Que o Senhor dê graça a essas irmãs, que o Senhor abençoe essas crianças e dê aos pais sabedoria para instruí-las e ensiná-las no caminho do Senhor. É a nossa oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 16. Lucas 7, de 11 a 16. Nós estamos trabalhando uma série de mensagens no Evangelho que escreveu Lucas, cujo tema é convicções. E o título da mensagem de hoje é: O Messias confronta a morte. O Messias confronta a morte. Então vamos à leitura do nosso texto. Todos acharam? Antes da leitura, faremos uma pequena oração. Pai, que o Senhor seja engrandecido, que o Teu nome seja glorificado, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, para a glória, louvor e exaltação do Teu santo nome. Em nome de Jesus pedimos. Em dia subsequente, versículo 11 do capítulo 7, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Podem se assentar. Gênesis 2, versículo 17. Disse Deus: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Desde então, a morte passou a ser uma realidade na vida dos homens. Todos passaram a morrer. Se bem que desde o início houve uma morte, uma separação, porque morte significa separação entre Deus e o homem. Aquela maravilhosa cena em que Deus vinha ao fim de cada dia e conversava com o casal, já não iria mais acontecer. E ali estava estabelecida então uma morte, uma separação entre Deus e o homem. Mas também a partir de então o homem passou a não viver mais alimentando do fruto da árvore da vida, e agora estava condenado à morte física. E na história da humanidade nós temos percebido que há uma coisa que nós não encontramos solução para ela, e os homens tentam ao longo da história fazer e buscar uma solução. É para a morte. Não há uma solução humana para a morte. Todos morrem. Costumo dizer que a morte não tem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de xenofobia, nenhum tipo de homofobia e nenhuma fobia.
ela leva todos indistintamente. Crianças, jovens, recém-nascidos, aqueles que nem nasceram ainda, ela chega para todos, indiscriminadamente. Às vezes, com grande intensidade, como nas pandemias, às vezes, em muitos momentos normais da vida dos seres humanos. Neste momento que estamos conversando aqui, muitas viúvas estão perdendo seus únicos filhos, das formas mais absurdas possível. A morte é uma coisa absurda, assustadora. Por mais que dizemos que nos conformamos com a morte, nós não nos conformamos com a morte quando ela se relaciona a uma pessoa que nós amamos muito. Nós nos conformamos com a morte quando é uma pessoa que nós não temos santa relação. Mas quando é uma pessoa íntima e próxima, nós ficamos revoltados. Em vários momentos que Jesus via situações como esta, ele se revoltava dentro de si. E a revolta dele é porque não deveria ser assim. Não precisava ser assim. Mas o homem escolheu, quando podia escolher, e escolheu errado. Por isso, a morte está aí. A verdade é que o Filho de Deus entra na história. O autor da vida confronta a morte e ele triunfa sobre ela. Hoje nós veremos como este texto, em várias circunstâncias, traz lições maravilhosas para as nossas vidas. E eu pretendo fazer diferente, porque geralmente eu costumo trazer todo o texto e o contexto do texto, para no final fazer uma aplicação do texto. Eu percebo que o fato da aplicação ficar para o final, muitas vezes não traz uma verdadeira compreensão do texto em si. Então nós vamos pegar o nosso texto, vamos dividir ele em algumas partes, e em cada parte que nós desenvolvermos, nós vamos fazer uma aplicação, para que fique fácil de vocês perceberem a aplicação do texto para o nosso contexto. Amém? Então vamos lá. Primeira questão que vamos ver aí está no versículo 11 do capítulo 7, então mantenha sua Bíblia aberta para acompanhar, para ver se o seu pastor vai falar alguma besteira aqui, e depois você vai ter a oportunidade de chamar a atenção dele. Se bem que o pastor Rony e o Bernardo já fazem isso com muita qualidade, mas podem agregar mais irmãos, porque serão bem-vindos. Amém? Vamos lá. Versículo 11 diz que, logo após Jesus curar o servo do centurião, que o pastor Rony trouxe semana passada para nós, ele se dirige a uma cidade chamada Naim. É interessante que o significado da palavra Naim é formosura. Interessante, né? Formosura. Naim era uma pequena cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Nazaré e 34 quilômetros de Cafarnaum. Ficava nas proximidades do Monte Tabor, ao norte do Monte Gilboa, a sudeste. E aí algumas Bíblias aí tem até mapas, você depois pode conferir isso aí. O texto disse que uma grande multidão ia com Jesus. E vocês imaginam a cena. Uma grande multidão, os discípulos de Jesus e eles caminhando, sorridentes, glorificando a Deus, porque esta multidão estava experimentando coisas maravilhosas. Eles haviam experimentado a cura de um homem sem que Jesus precisasse ir à casa deste homem, como foi o servo do centurião. Mas eles também haviam vivenciado outras cenas e outros momentos em que Jesus operou milagres extraordinários. Imagine, meus irmãos, que de repente todos os dias você vê milagres. Todos os dias você vê paralíticos andando, você vê pessoas
a ponto de morrer sendo curadas, você vê pessoas mortas sendo ressuscitadas, todo dia acontecia isso. E aquela multidão seguia Jesus todo dia e eles estavam eufóricos, pulando de alegria, saltando de alegria, felizes. Porque Deus estava visitando os homens e operando maravilhas. E aí o que acontecia? As pessoas que se aproximavam, viam aquela multidão feliz e exuberante e diziam: o que é isso? Ah, esse é Jesus. E ele está operando milagres, ele está operando maravilhas. Ah, então vamos caminhar, vamos seguir. Mas havia uma distinção nessa multidão. Haviam os discípulos e apóstolos de Jesus que estavam ali, não somente para ver milagres e maravilhas e se ficarem extasiados, mas estavam ali também para aprender e ouvir de Jesus. E havia um outro grupo que queria só ver milagre, que queria só ver sinal. Havia um grupo que queria ver o espetáculo e não estavam muito comprometidos com aquele que estava manifestando o seu poder. Lucas, nesse texto, ele irá descrever a primeira ressurreição de um morto no Evangelho. É algo extraordinário, porque uma multidão eufórica e jubilante vai se encontrar com uma multidão triste e abatida. O que podemos tirar para as nossas vidas? Nos nossos dias também é assim. Existem dois grupos: os que querem aprender com Cristo e andar nos seus caminhos, e os que só querem as bênçãos e os sinais de Deus. Os primeiros vão permanecer firmes. Quando Jesus disser assim: vocês vão ter que comer do meu corpo, beber do meu sangue, os primeiros vão ficar. Os outros irão embora. Porque quando houver bênçãos e sinais, esses que seguem Jesus por causa das bênçãos e dos sinais, vão estar com ele. Mas quando parar de haver bênçãos e sinais, esses vão abandonar Jesus. Mas o discípulo de Cristo, ele sabe que há muito mais para aprender e há muitas outras maravilhas que não são perceptíveis aos olhos humanos, e ele vai permanecer firme. E ele vai seguir Jesus quando parar de acontecer milagres e maravilhas. O discípulo genuíno, aquele que está comprometido com o Evangelho, aquele que é um verdadeiro cidadão do reino de Deus, ele permanece firme. E aí que está uma questão sobre fé. Tem pessoas que têm fé para ver milagres, sinais e maravilhas, e até experimentam isso. Mas o grande desafio da fé é permanecer fiel, seguindo Jesus no meio do sofrimento, no meio da dor, diante da morte, diante do não vou te curar, não vou conceder isso agora. Essa fé é a verdadeira e genuína fé de um discípulo de Cristo. Jesus disse algo maravilhoso em Lucas também, no capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62, disse Jesus: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então o discípulo que põe a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Ele não está comprometido com o reino de Deus. Agora nós vamos ver o contraste entre as duas multidões. E aí está no versículo 12 do nosso texto. Duas multidões se encontram, dois inimigos se confrontam.
Uma multidão chega jubilosa, como eu disse anteriormente. E na porta da cidade de Naim está saindo uma multidão, porque era costume em que as pessoas fossem sepultadas fora da cidade. Então eles iam para um lugar afastado, onde havia um cemitério, e lá eles sepultavam seus entes queridos. Então abriu-se a porta da cidade e sai um cortejo de pessoas chorando, revoltadas contra a morte. Não é possível, diante da morte, nós não ficarmos revoltados. Estava tão bom viver. Tem pessoas que morrem no auge das suas vidas. É o caso desse jovem. E ali estavam amigos, parentes, conhecidos, que possivelmente estavam dizendo, mas por que tão cedo, tão jovem? Deve ter sido extremamente constrangedor, né? Uma multidão vem cantando, jubilando, sorrindo, e outra defronta-se com uma outra multidão triste, chorando, abatida. Aí o que o pessoal faz? Os que estão rindo, tem que controlar o riso. Nossa, que situação. Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, abre aspas, vemos nesse episódio o encontro de dois grupos, a caravana da vida e a caravana da morte. De dois filhos únicos, Jesus, o unigênito do Pai vivo, destinado a morrer, e o filho único da viúva morto, destinado a viver. De dois sofredores, a viúva enlutada e Jesus, o homem de dores. De dois inimigos, a morte, o último inimigo a ser vencido, e Jesus, aquele que matou a morte e arrancou o seu aguilhão. Interessante o contraste. O dono da vida, destinado a morrer, ele se encontra com uma pessoa que morreu, que está destinada a viver. Uma mulher viúva sofrendo pela perda do seu único filho, e o Filho de Deus, o filho de dores, destinado a sofrer. Um inimigo, a morte, que vai ser vencido e que vai ser arrancado o seu aguilhão, né? A cena da morte que se mostra para nós é um ser com uma foice, né? O aguilhão da morte que vem e tira as pessoas. Vemos três aspectos importantes aqui nessa parte. Primeiro, a morte prematura de um jovem rapaz. É bem possível que, tudo indica pelo texto, que era um rapaz jovem. Não podemos precisar a idade dele, mas possivelmente era bem jovem, pelo que o texto indica. E ele morreu muito jovem. A perspectiva de acordo com a tradição religiosa dos judeus, a perspectiva de vida baseada no Salmo de Moisés, e a gente vai usar isso como uma referência para uma perspectiva de vida no contexto do israelita, o Salmo 90:10 diz assim, Moisés, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80, e nesse caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu creio que essa realidade é a nossa realidade também nos nossos dias. Então percebem que a perspectiva de uma vida razoável era até 70 anos. Então esse jovem morre muito cedo. Segundo aspecto que nós percebemos aqui, ele era o filho único de uma viúva. Era o único filho que aquela mulher tinha. E para complicar as coisas, ela era viúva, ou seja, não tinha marido. E aí,
naquele contexto cultural era extremamente difícil. Porque as mulheres não tinham nenhuma oportunidade. Sabe quem deu oportunidade às mulheres? Jesus. Jesus é que abriu espaço para as mulheres. Mas até então elas não tinham. Elas não tinham oportunidade de trabalhar, de correr atrás das coisas, com raras exceções. Leon Morris, um comentador do Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte: além da dificuldade, abre aspas, além da dificuldade e do senso de solidão e tristeza, havia o conhecimento de que a linhagem da família se acabara. Então, outra perspectiva ruim para aquela mulher, estava ali terminada a sua linhagem. Não havia posteridade da sua família, além disso também. Então a tristeza era duplamente profunda. E ele continua: a grande multidão da cidade que a acompanhava demonstrava que a sua triste situação era geralmente compreendida e que havia muita simpatia por ela. Lucas não menciona os pranteadores profissionais. Havia ali as carpinteiras, as pessoas que trocavam as flautas, e de acordo com a tradição, ainda que o casal fosse pobre, ainda que a pessoa fosse pobre, deveria ter no mínimo um flautista e uma carpinteira, que era a pessoa que ficava chorando ali, um profissional que vinha para chorar e lamentar a morte. Então uma situação muito triste. Apesar de toda a comoção da mulher, e aí eu fecho aqui o comentário de Leon Morris, e continua: apesar de toda a comoção da mulher e da multidão que seguia o cortejo, eles não podiam fazer nada. Toda mobilização era insuficiente. E juntamente com a morte do rapaz, foi-se embora toda a esperança. Já ouviram a frase muito comentada? Enquanto houver vida, há esperança. O que a morte faz? Ela acaba com a esperança. Na perspectiva de uma pessoa perdida, a morte acaba com a esperança. Não há nada que se possa fazer. Acabou tudo. O que nós percebemos aqui, irmãos, com esse texto, é que essa é uma realidade para nós também. A morte acaba com todas as esperanças e expectativas das pessoas no que se refere à vida humana aqui na Terra. Um cristão, porém, é diferente. O cristão, ele tem uma viva esperança. O cristão, a morte não acaba com a esperança dele. Olha o que diz Pedro em sua carta, 1 de Pedro 1, versículo 3. 1 de Pedro 1, versículo 3. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a quê? E aí ele diz: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Oh, glória a Deus! Porque depois da ressurreição de Jesus, a morte não tira a nossa esperança. Mas mais do que isso, ela não é qualquer esperança. Ela é uma esperança viva. Olha que contraste fantástico. A morte para o mundo perdido, para o reino deste mundo, acaba com a esperança. Para o cristão, é uma esperança viva, porque Jesus Cristo ressuscitou. A morte não é o fim para nós. A morte é o começo e o início da vida eterna. Diante da situação da morte, o que nós devemos fazer?
Qual o nosso comportamento diante da morte? Das pessoas próximas de nós, das pessoas que não conhecem o Evangelho. Nós devemos chorar com os que choram. Nós precisamos trazer essa viva esperança para os desesperados. No luto das pessoas, nós devemos ser amáveis, devemos ser compreensíveis, devemos ter compaixão. Nos momentos da dor por causa da morte, nós também devemos levar a mensagem do Evangelho. O que se espera uma pessoa desesperada? Uma palavra de esperança. E nós temos essa palavra. É o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. No momento do luto, no momento da dor, no momento do sofrimento, nós também, como Jesus, devemos trazer uma palavra de brandura e amor, uma palavra de vida. Não vamos ressuscitar um morto, a não ser que Deus nos conceda a graça, mas ali há pessoas que também estão mortas espiritualmente. E esse é o momento oportuno para levar o Evangelho. Continuando no nosso texto, versículo 7, capítulo 7, versículo 13, mostra a ação de Jesus, a reação de Jesus diante da morte. Ele se compadece. O texto diz que vendo Jesus, vendo-a, Jesus olhou para a mulher e viu a mulher. Deus vê a dor e o sofrimento, e Ele não fica indiferente a isso. Quando nós passamos na rua e vemos uma pessoa em situação de rua, sofrendo ali, nós passamos a largo. Muitas vezes somos indiferentes à dor e ao sofrimento dos nossos próprios irmãos em Cristo. Não, Jesus não. Jesus não foi indiferente à dor e ao sofrimento. Ele vê e conhece os corações. Ele sabia que a dor que aquela viúva sentia era uma dor profunda. E o que ele fez? Ele teve compaixão. E ele disse para ela: não chores. No primeiro momento, traz a impressão de uma insensibilidade. A mulher está chorando por causa da perda do seu filho, e Jesus chega para ela e diz: não chores. Mas o que eu vou fazer então? Eu vou sorrir? Eu vou travar o choro? Um psicólogo chegaria para Jesus: espera aí, Jesus, deixa a pessoa ter o luto dela, deixa ela chorar. Mas o que Jesus diz? Não chores. Mas só Jesus podia dizer isso. Só Jesus tinha poder de dizer para a mulher: não chores. Eu não tenho, você não tem. Na realidade, nós vamos abraçar e chorar junto. Mas Jesus disse: não chores, porque Ele tinha poder de enxugar as lágrimas daquela mulher. Ele diz: olha, não chores, porque isso vai acabar. A morte não vai prevalecer, porque eu estou aqui. Eu sou o autor da vida. Mas Jesus teve outros momentos no seu ministério que Ele teve compaixão. Nós vemos isso em Mateus 9,36. Em Mateus 9,36 diz que Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Em Marcos 6,34 diz que ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e Ele se compadeceu dela, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e passou a ensinar-lhes. O Filho de Deus, irmãos, conhece a dor e o sofrimento das pessoas. O que nós podemos tirar
dessa experiência para as nossas vidas. Nós podemos, irmãos, derramar as nossas lágrimas diante do Senhor, porque Ele tem poder para enxugar as nossas lágrimas. Você pode chorar e derramar suas lágrimas diante do Senhor. Você pode ali, em angústia profunda, chorar diante do seu Deus. Porque, como vimos aqui, Ele tem poder para enxugar as lágrimas dos que choram. Ele tem poder para estancar a dor e o sofrimento. Às vezes a pessoa vai estar numa contínua vivência de dor e sofrimento. E você olha para ela, mas ele é um servo, ela é uma serva de Deus, e o rosto dele e dela brilha. Ele está sofrendo angústias profundas, mas ele está alegre no seu coração. Por quê? Porque Jesus enxuga as lágrimas dos seus servos. Em Apocalipse 21 vai chegar o dia em que as lágrimas serão enxugadas definitivamente. Diz o versículo 4 do capítulo 21 de Apocalipse: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso vai acabar, a dor vai acabar, o sofrimento vai acabar. Você deve ter saudade de muitos dos seus entes queridos, que estavam em Cristo e foram e te deixaram. Um dia você os verá. Jesus nos ama. É claro, como nós aprendemos na escola bíblica aqui, Ele somente não somente ama, mas Ele nos ama. Ele se compadece da nossa dor. Aquela mulher não pediu nada, no entanto, ela viu o nosso Senhor. E o Senhor esteve com ela e ajudou sem que ela pedisse. Eu não sei, quem sabe ela orou, quem sabe ela clamou a Deus. Por que, meu Deus? Por que meu único filho, meu marido, agora meu filho, o que eu vou fazer? Me leva também. Me leva também, não aguento mais. Quem sabe ela fez essa oração, esse clamor? Deus vê todas as coisas. O que nós fazemos diante das aflições, meus irmãos? Aquela mulher teve o privilégio de encontrar com Jesus, e Jesus se compadeceu dela. Mas e quanto a nós? E quanto a eu e você, servos do Senhor? O Senhor está conosco todos os dias. Mais do que isso, Ele habita em nós. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, habita no salvo. O problema é que nós sabemos que Ele habita, mas nós vivemos como se Ele não habitasse. A mulher, ela não tinha nenhuma experiência como nós temos com Deus. Imagine você que conhece a Deus e a palavra do Senhor, no momento da aflição, no momento da angústia, confia no Senhor, Ele está contigo. Isaías descreve o cuidado de Deus para com seu povo, está lá em Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É Deus dizendo ao povo de Israel. Mas Jesus ratificou isso. Em João 14, 18, ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O contexto desses textos está relacionando ao envio do Espírito Santo, que haveria de consolar e confortar os irmãos. Você não precisa temer, meu irmão. O Senhor está contigo.
diante da ansiedade, diante do medo, diante do pavor, do assombramento das situações que podem acarretar sobre a sua vida, ou diante da ansiedade de perder alguém que você ama muito, faça o que Jesus ensinou. Mateus 6:25. Mateus 6:25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, Jesus está trazendo coisas corriqueiras, que muitas vezes nós não damos valor para elas, como alimento de cada dia. Ah não, a dispensa está cheia. Ele está usando as coisas simples para mostrar a dimensão do seu cuidado, do seu amor. Se Ele está dizendo para você não se preocupar com as coisas básicas e simples, quanto mais as coisas maiores, Ele cuida de você. O nosso inimigo mais poderoso vai ser derrotado, que nós possamos confiar no Senhor. Continuando o nosso texto, Jesus toca no esquife. O esquife era uma espécie de maca. Bem possível que aquele jovem não estava sendo levado num caixão, como a gente costuma ver. Possivelmente era uma espécie de maca, um pano com algumas cordas, ou talvez com um pedaço de pau, como as macas que a gente vê em alguns lugares. Estava ali, sendo carregado. Jesus toca no esquife. O Filho de Deus toca no esquife. E se os mestres doutores da lei não podiam tocar no morto, quem pode impedir o autor da vida de tocar? E se ele tocar, meus irmãos, o morto não fica do mesmo jeito. O autor da vida encontra-se com a morte. E ele ordena: jovem, eu te mando, levanta-te. Você ouviu em algum momento Elias dizer isso? Eliseu? Na realidade, Eliseu foi depois de morto, né? Nem teve oportunidade de dizer. Ninguém teve poder de dizer isso. Mas Jesus deu ordem. Ele não pediu em nome de meu Pai, em nome de alguém. Não, eu te ordeno, levanta-te. Quer prova maior do que Jesus é Deus? Está aí. Ele dá ordem à morte e a morte obedece. Nunca ninguém exerceu tamanha autoridade. E por que foi desse jeito? E por que foi dessa maneira? Para que todos os seus ouvintes, para que todos que estavam presentes ali pudessem entender: olha, eu sou o Messias, o Filho de Deus, que havia sido prometido. Imagine que cena extraordinária. Aquele jovem levanta. Aquela multidão que vinha jubilosa encontrou-se com a tristeza, mas de repente o autor da vida transformou a tristeza em alegria, transformou o pranto em festa. A esperança desbaratou o desespero, a alegria sucumbiu com a tristeza e a vida superou a morte. Por quê? Porque o autor da vida habita entre os homens. E todos verão o seu poder. Em seu comentário de Lucas, o pastor Hernandes Dias Lopes diz, abre aspas: o solo da ressurreição triunfa sobre o coral da morte. Jesus não se afasta, ele chega mais perto. Jesus toca o esquife. Ele para os que conduziam o enterro e carregavam o morto. Jesus chama o morto e dá uma ordem a ele: levanta-te. Aquele que é a ressurreição e a vida tem poder sobre a morte.
A morte escuta a sua voz. Quando Jesus chega, a morte precisa bater em retirada. A morte não tem a última palavra quando Jesus ergue a sua voz. O mesmo Jesus que ressuscitou esse jovem trará vida a todos os mortos no último dia. Concordo plenamente com essa colocação do pastor Hernandes Dias Lopes. E para ratificar que ele vai trazer vida, João 5, 28, 29. João 5, 28, 29, Jesus diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aquela mãe triste, angustiada, agora está jubilosa. William Hendricks diz: profunda compaixão, infinita sabedoria, ilimitada autoridade, maravilhoso poder. Aleluia, que grande Salvador. Profunda compaixão, infinita sabedoria, ilimitada autoridade, maravilhoso poder. Quem tem isso? Só Jesus. Só Jesus. Ninguém está mais qualificado do que Jesus. Mas o que podemos tirar dessa experiência? Primeira coisa importante: onde Jesus está, há esperança e vida. Que eu e você, irmãos, possamos confiar que o nosso Deus, Ele tem poder até mesmo diante da morte. O que esse milagre mostra para nós é que Jesus tem poder sobre a morte. Não, isso foi antes de morrer na cruz. Isso foi antes de ressuscitar. Ele nunca deixou de ter poder. Ele era plenamente Deus e plenamente homem. Às vezes eu usava a expressão aqui, 100% homem, 100% Deus. Não, mas não era matemática, eu estava equivocado. Plenamente Deus e plenamente homem. As duas naturezas inseparáveis, um princípio cristológico que precisamos entender e vamos desenvolver com o tempo. Veremos que no final desse evangelho, o último inimigo dos homens vai ser derrotado. Lá no final de Lucas você vai ver Jesus triunfando sobre a morte, ele mesmo. E nós, irmãos, desfrutaremos dessa vitória. Olha o que Paulo diz aos Coríntios, eu gosto demais desse texto. Esse texto é maravilhoso. Assim como o louvor incendeia o meu coração diante do Senhor, alguns textos da Bíblia incendeiam o meu coração, e este é um. 1 Coríntios 15, 54, 55. Eu gostaria, sugiro a você, leia todo o capítulo em casa. Você vai se maravilhar. Paulo tinha uma capacidade fantástica de escrever, sintetizar as verdades bíblicas. Ele diz o seguinte, versículo 54 do capítulo 15 de 1 Coríntios. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Eu sei que o pecado trouxe consigo a morte, mas Cristo trouxe a vida. O primeiro Adão trouxe consigo a morte, pela sua desobediência. Mas o segundo Adão, Jesus, trouxe consigo a vida, por meio de sua obediência. Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou. E agora, meu irmão, nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Nada pode separar. Se a morte é aquele inimigo invencível para os homens, ela não tem poder de nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38 a 39, Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do porvir, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto é tão maravilhoso que a gente até canta ele aqui na igreja. Nós estamos na caravana da vida, e nós estamos jubilosos e cheios de alegria diante das dificuldades, das tribulações, diante de todo o mal. Nós estamos felizes, porque sabemos que ninguém, nenhum homem, nenhuma autoridade política e religiosa pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho traz esperança para os desesperados, vida para os mortos em seus delitos e pecados. Por fim, nós veremos qual foi a reação da multidão. Todos foram possuídos de temor. Irmãos, a cena é muito impactante. Você vê uma pessoa morta e Jesus chega para ele: ordeno-te, levanta-te. E aquela pessoa levanta e começa a conversar. Eles ficaram assustados, apavorados. Está lá nos versículos 16 e 17 do capítulo 7. O medo e o pavor tomou conta da multidão. E diante dessa cena eles começaram a glorificar a Deus. Eu imagino o seguinte: a multidão feliz, sorridente, cantando, se confronta com uma multidão triste, chorando, de repente silêncio total. Os que estão felizes, sorridentes, em respeito aos que estão chorando e tristes, abaixam suas vozes e ficam calados, em silêncio. E aqueles que estavam tristes, chorando, de repente eles sofrem um impacto, porque um homem chega, fala para a mulher: não chores, e diz para ela: pare o cortejo, diz para as pessoas: para o cortejo. E aí, meus irmãos, imagine que há um silêncio total. Imagine um grande barulho, um grande estardalhaço de vozes e agitações, e de repente, de uma hora para outra, um silêncio total. E no meio desse silêncio total, ecoa uma voz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. A multidão perplexa. De repente, aquele silêncio dá um estouro de euforia e alegria, e todos saltam e glorificam o nome do Senhor. E aí eles dizem: Deus levantou um grande profeta entre nós. Em Deuteronômio 18:15, Moisés disse para o povo de Israel: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Talvez naquele momento muitos passaram a crer em Jesus, e alguns se remeteram ao livro da lei e disseram: realmente Moisés disse isso. Mas como eu disse, havia um grupo que não estava nem aí, só queria ver sinal e milagre. Se espantavam diante de um milagre, se assustavam diante de um milagre, mas vamos para o próximo. Mas havia um grupo que ele é o Messias. Só o Messias poderia fazer isso. Só o Messias tem poder para fazer isso. Meus irmãos, que nós aplicamos disso para as nossas vidas. O mundo, pergunta para a nossa reflexão: o mundo tem se maravilhado com a grandeza do nosso Deus em nossas vidas? Como servos do Senhor, nós devemos dar testemunho do reino de Deus, para que o nome dele seja glorificado. A grande lição é que quando o Filho de Deus estava neste mundo, e quando ele fazia milagres, sinais e maravilhas, o nome de Deus era glorificado.
E a expectativa de Deus em relação a nós é que quando Ele nos mandou ir e fazer discípulos, que o reino de Deus seja proclamado e Deus seja glorificado. E qual a fórmula que Jesus tem para que isso aconteça no seio da sua igreja? Ele expressou isso em oração, chorando por mim e por você, quando nós nem ainda imaginávamos nascer. Quando ninguém imaginava que nascêssemos. Ele disse em João 17, versículos 20 a 21. É a fórmula de Deus para que o nome dele seja glorificado por meio da sua igreja. Nós poderíamos dizer aqui várias outras, mas essa é a mais significativa. Ele diz ao Pai: não rogo somente por estes, estava falando dos seus apóstolos e discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Está falando de mim e de você. A fim de que todos sejam um. Está falando comigo e com você. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, está falando da relação dele com o Pai. Que também sejam eles em nós. Está falando da nossa relação com Deus. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Ele está dizendo que nós devemos ser um como corpo de Cristo. Como Ele, o Pai, é um. E como nós devemos ser com o Pai. Então o segredo, a solução de Deus para que o seu nome seja glorificado, é nós estarmos unidos, comprometidos, com o objetivo único: proclamar o reino de Deus e glorificar o nome do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas. Que nós possamos realmente ser um corpo unido e comprometido. Quando falo de união, não estou dizendo que você tem que comer a mesma coisa que eu como, e beber a mesma coisa que eu bebo, e vestir a mesma roupa que eu visto, e ir para os mesmos lugares que eu vou, e gostar das mesmas coisas que eu gosto. Não é isso. É no que se refere ao reino de Deus e à sua justiça, nós devemos estar comprometidos uns com os outros. Nós devemos estar direcionados com o mesmo objetivo e com o mesmo ideal. E aí então, as pessoas glorificarão o nome do Senhor. Pergunta final para a nossa reflexão: as pessoas estão maravilhadas com a graça de Deus em nossas vidas? As pessoas estão maravilhadas com a ação de Deus em nossas vidas? É um desafio para nós. Concluo dizendo, meus irmãos, que vemos como o Evangelho é maravilhoso. Ele nos apresenta uma mensagem viva de esperança. Diante da fragilidade da vida e diante da morte. Para nós cristãos, há esperança. Porque nós cremos naquele que venceu a morte. O mundo diz, enquanto a vida é esperança, nós dizemos: o Senhor nos trouxe vida e uma viva esperança. E nada pode nos levar ao desespero. Quem tem poder sobre a morte? Jesus tem. Ele é o maior, é o autor da vida. Ele venceu a morte. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Por isso, irmão, não tema. Confia no Senhor. Em breve, nós estaremos com Ele. E aí nós veremos o que é vida de verdade. Amém? Estamos experimentando ela aqui, um pouquinho dela. É como se alguém trouxesse um pedacinho para você provar de um manjar maravilhoso que está sendo preparado para você. Desfrute disso. Deus te abençoe. Vamos orar. Oh Senhor, nós agradecemos pela grande misericórdia, amor e cuidado do Senhor para nós. Deus, nós agradecemos pela vida, pela viva esperança que temos em Cristo Jesus. Nos ajude, Pai, a viver
essa realidade. Não deixe que sejamos incoerentes, que possamos viver o que cremos, nos atos, na prática e no pensamento. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Alguma vez do pastor? Irmãos, rapidamente, não posso deixar de falar aqui da nossa escola de leitura. O objetivo é desafiar os irmãos à prática da leitura de obras que são bíblicas. Por favor. A Bárbara está, inclusive, devolvendo mais uma obra aqui. Nós temos 3 obras em mãos que nos retornaram. A primeira aqui que eu vou fazer o merchan é Filhos Irados. Muito bom. Do Lua Priolo. O Lua Priolo é um pastor e especializado em aconselhamento familiar. Então, para você que é pai, mãe, é um livro diferenciado e, inclusive, fala até a respeito da nossa própria ira. O Lua Priolo tem 2 livros que nós indicamos. Um deles é O Caminho para o Filho Andar, e depois esse daqui, Filhos Irados. Se você quiser levar essa leitura para casa, para lê-la, você pode procurar a minha esposa no final do culto, é a Bárbara ali, ela vai pegar o seu nome. Você terá 3 meses para ler essa obra. Uma outra obra que nos volta é o livro chamado Alianças, do Robertson Palmer. É um livro onde ele trabalha as alianças bíblicas. Excelente material, excelente material. Se você quer se aprofundar a respeito das alianças, o Robson é um dos melhores autores. E a terceira obra que volta até nós é o livro O Peregrino. O Peregrino. Pastor, já assistiu o filme? Esquece o filme, pega o livro. Ok? Porque o filme surgiu do livro, então vai direto na fonte. Tá bom? Tem só uma partezinha aqui que eu quero destacar para os irmãos, para dar um spoiler, né? A trajetória final do peregrino é rumo ao céu. E aí ele diz aqui: entre eles e o portão havia um rio, mas não se podia ver ponte alguma para o outro lado. O rio era profundo. Diante disso, os peregrinos se assustaram. Mas os homens que os acompanhavam disseram: devem ir adiante, ou não poderão chegar ao portão. Eles estão aqui a um passo da glória, né? Então, não vou dar um spoiler todo, a um passinho da glória você vê os peregrinos aqui pensando: e aí, vou ou não vou? Então, se você quiser ler essa obra, O Peregrino, basta procurar ali a minha esposa e dar o seu nome e levar esse livro para você ler, tá bom? Então, fiz o merchan aqui da escola de leitura. Nós queremos propor aqui um projeto para os irmãos, que eu tinha conversado com o Bernard, que já é comum em algumas outras igrejas. Vou usar a expressão aqui, dirigente de culto, pode ser usado assim, né, Bernard? O que seria essa pessoa? Seria um membro dentre nós, que no dia do culto iria se voluntariar para fazer a oração inicial, antes do louvor, para fazer a oração pelas ofertas. Então pode ser um irmão, uma irmã, que possam estar aqui conosco, meio que seguindo ali uma agenda do culto. Então nós temos esse projeto, gostaríamos muito de começá-lo em breve, o mais rápido possível. Vejam que às vezes o Bernard toca, canta e pede a oferta, né? Às vezes é ele quem abre com a oração. Se vocês assistirem outros cultos aí, ou frequentarem outros cultos bíblicos, vocês verão que isso é uma prática comum na igreja, ok? Eu quero aqui estender um agradecimento a um casal em especial, que é o Rogério e a Priscila, que estão ali do lado. Levanta a mão, Rogério, por favor. O Rogério e a Priscila, eles são lá do Japão. Não, eles são daqui, eles são brasileiros, né? Deixa eu explicar direito. Eles são brasileiros, mas eles moram no Japão. E eles fazem parte de uma igreja reformada lá no Japão. E aí eles vieram aqui, estão aqui a passeio, visitando seus familiares, e nos encontraram ali pelas redes sociais também, né?
A gente tem sempre esse histórico aqui na igreja, né? As redes sociais, Deus tem usado elas para nos abençoar. Então eu queria agradecer vocês que vieram de lá do outro lado do mundo e têm estado aqui com a gente frequentemente, que Deus possa abençoar vocês e a família de vocês. Amém? E por fim, o formulário que eu enviei ontem, a minha esposa ia falar, mas já vou te auxiliar aqui, viu, meu amor? Te amo também. Eu mandei um formulário lá no grupo da igreja. Quem aqui não está no grupo da igreja? Tem alguém que não está, que seja membro da igreja, que ainda não está? Acho que não, né? Eu mandei um formulário, é um link, você vai clicar nele e você vai preencher seus dados. Aquilo é uma forma da gente atualizar o nosso banco de dados a respeito da membresia. Então, quando a gente for organizar algum evento, né, alguma assembleia, nós já temos todos os nomes. Então, isso vai facilitar para a gente também lembrar do seu aniversário, do aniversário de casamento, do aniversário do seu filho, né? Então, tudo isso vai nos ajudar. Então, o link está lá. Se você não respondeu, eu peço que você nos responda até na quarta-feira. Nós precisamos, assim, urgentemente ter todos os dados de todos os membros preenchidos para a gente dar sequência em alguns planos que a gente vem construindo, tá bom? Então é isso. Tem mais alguma coisa, pastor Marco? É isso mesmo? Então, encerra para nós, por favor, já que você pregou. Paula, né? Ana Paula. Nós tivemos aniversariantes essa semana, né? Amém? Está aqui presente? Amém. Graças a Deus, fez a cirurgia, foi bênção, glória a Deus. Amém? O Antônio é o aniversariante que não pôde vir hoje. Vamos orar por ele também e pela Ana Paula. Meu Deus, nós clamamos em favor da vida da Ana Paula, que o Senhor, meu Deus, que é um Deus que se compadece, que conhece a dor e o sofrimento das pessoas, o Senhor tenha misericórdia dela, e segundo a tua grande misericórdia, mas para a glória do teu nome, só possa trazer saúde e paz sobre a vida dela. Clamamos pelo Antônio, por mais um ano de vida, que o Senhor abençoe ricamente a vida dele e de toda a sua família. Leve-nos em paz, debaixo do teu cuidado e da tua proteção. A cada dia somos totalmente dependentes de ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e suaves consolações do Espírito Santo, sejam com todos que aqui estão e com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe.